vamos gravar este segundo vídeo, né, de antropologia cultural referente à unidade 1, é a continuidade do vídeo 1. Este é o vídeo 2 para falarmos acerca de ideologias etnocêntricas. Tá? Então, tome nota, a aula 1, continuidade do vídeo 1. Este é o vídeo 2. Tá? Então, vejam vocês, vamos falar aí de ideologias etnocêntricas. Essa ideologia etnocêntrica, gente, sempre existiu na história do mundo, sempre existiu na história do mundo. Por isso que na antropologia, ela foi sendo superada, foi sendo suplantada, né, pelo relativismo. Por quê? Porque a ideologia etnocêntrica sempre existiu com o objetivo de um dominar o outro, um se sentir superior ao outro. Isso existe até nas relações, nas nossas relações pessoais, existe nas relações familiares. Olha só, a mulher é sempre tida como a mais frágil, a mais inferior que o homem, né? Então, isso é uma ideologia. Ideologia é tudo aquilo que alguém quer colocar como concepção de correto na nossa cabeça, tá? Então, o que é ideologia etnocêntrica, tá? É que tudo é colocado como centro daquela humanidade que é o correto. Isso sempre existiu desde a evolução da humanidade, essa visão etnocêntrica, com o objetivo de fortalecer as relações de poder, as relações de superioridade, para dominar uma relação, seja ela qual for. Então, você sempre deve compreender, quando você estiver frente a um debate, sempre vai ter alguém que quer dominar você pelo convencimento, né? E muitas das vezes essa pessoa quer fazer você enxergar que esse é o seu debate, que é o correto. Tá? Então, isso é não entender o outro com o seu ponto de vista, né? No relativismo não, tudo é muito relativo, não existe um grau de superioridade que aquele é o correto e este é o incorreto. Então, isso é ideologia, né? Nas ideologias etnocêntricas, né, as relações de poder, elas existem para um dominar um outro nas relações que são estabelecidas. Então, Paulo é um autor que vem dizer o seguinte: ele diz que a negação do outro enquanto tal. Então, eu nego o outro porque eu acho que eu estou correto, né? Eu estou correto. Então, e negar-se por senti-lo como uma ameaça. Então, eu vou negar o outro porque eu acho que o outro vai ser uma ameaça, né? A minha maneira de ser, a minha maneira de pensar, o meu jeito de ser. Então, Paulo diz o seguinte: e como a melhor defesa, qual é a melhor defesa? Quando eu quero me defender de alguém, eu parto para quê? Para o ataque. Isso é fato, né, gente? Então, os países, quando querem dominar, não atacam através da guerra, atacam para dominar. Então, essa é uma forma de eliminar fisicamente nas relações, né, de violência contra a mulher. Quando o homem ele martiriza a mulher, ele utiliza de violência para com a mulher, ele quer o quê? Atacar o outro fisicamente, psicologicamente, para dominar o seu ponto de vista. Eu não quero que tu trabalhe, porque tu é a mulher, a mulher do lar, tem que tomar conta dos filhos, por esse argumento. Então, sempre vejam você, para eu colocar o meu ponto de vista, para eu me sobrepor ao outro, a melhor forma é o atacar o outro para eliminar o outro, seja física, seja psicologicamente. Então, Paulo, ele traz em sua obra esse entendimento dessa visão etnocêntrica, tá? Outro exemplo aqui, a gente vai trazer alguns exemplos para você entender, né? Outro exemplo aí, muito que você judeu. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler
Qual era a ideologia etnocêntrica de Hitler? Ele dizia que a raça ariana, a raça alemã, era superior a qualquer uma outra raça, ou seja, os judeus, eles foram dispersos por todo o mundo, e a Alemanha não queria, na Segunda Guerra Mundial, não queria de forma nenhuma aceitar nenhum alemão, nenhum outro país, né, por exemplo, um francês dentro da Alemanha, principalmente os judeus que foram perseguidos, né? Os judeus foram perseguidos, né? Então, a Alemanha não queria aceitar nem a entrada de nenhum judeu. O que foi que eles fizeram com os judeus que estavam na Alemanha? Foi o Holocausto dos judeus, mandou trucidar, eliminar. Hitler mandou, né, eliminar, matar, assim, literalmente, todos os judeus, porque ele dizia que se os judeus casassem com uma alemã, iria se disseminar o sangue judeus na Alemanha. Então, para não se disseminar o sangue judeu na Alemanha, tinha que acabar com morrer todos os judeus que estavam na Alemanha. Foi o Holocausto dos judeus. Você se lembra dessa história? Então, ele dizia que a raça alemã, a raça ariana, era superior à judaica. Então ele se sobrepôs, dizia que a raça era pura. E um alemão tinha que casar com outro alemão, porque a raça tinha que continuar pura. E qual era o objetivo? Dominar os países, né? Dominar os países na Segunda Guerra Mundial. Então, milhares de pessoas foram retiradas, os judeus foram retirados de suas casas, de suas cidades, você lembra? De suas famílias, foram aprisionados em campos de concentração, né, gente? E foram forçados a trabalho, foram expostos a trabalho forçados, foram mortos em câmaras de gás, tudo isso para acabar com os judeus. Tá? Então, a história geral fala disso, porque Hitler, ele foi um verdadeiro perseguidor dos judeus em detrimento ao pensamento e que a sua raça era única, raça correta, era a raça pura, e por isso não poderia ter nenhum envolvimento com os judeus, tá? Outro exemplo aqui é a escravidão dos africanos, né? Então você escraviza, você domina, né? Eles foram sequestrados das suas regiões, então eles dominaram, né? Domina para quê? Né? Com o intuito de você domina com o intuito para escravizar alguém, né? Isso acontece, gente, nas relações, né? Nos nossos atendimentos você vai perceber claramente na relação, no abuso sexual, quando um homem abusa uma criança de 6 anos, ele domina pela força, tá? Então, para poder escravizar psicologicamente, fisicamente aquela pessoa. Isso também acontece nas relações de poder entre um país com outro país, entre as nações, né? Então, desde os primórdios isso acontece. Na África, você vê este exemplo, né? Os africanos foram tirados das suas colônias, né? Eles foram tirados, eles foram batizados, chegaram aqui no Brasil, eles foram batizados, né, pelos jesuítas com outros nomes, porque a cultura africana não era aceita no Brasil, era uma cultura que estava ligada aos deuses. Então, os deuses pagãos, então não era aceita, então eles foram catequizados, né, colocados outros nomes, porque eram negros, e negro significa não ter alma, daí que surgiu a discriminação, né? Foi daí que surgiu a discriminação desde os primórdios, né? Então, era o objetivo, qual era? Dominar para colocar aquela pessoa de forma, como é que se diz? De forma assim, inferior, para que essa pessoa se sentisse inferior. Eu pergunto, até hoje não acontece isso? Acontece, né, gente? Então, veja você, a ideologia, ela é muito... ela existe em todas as nossas relações de poder, existe. Alguém sempre quer colocar na sua mente
a ideologia para dominar você. Então você tem que ter um pensamento crítico para que você não seja cooptado por aquela ideologia, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de ideologia etnocêntrica. O que é etnocentrismo? Já vimos. É colocar como centro da razão aquilo que alguém acha que é o correto. E na antropologia, ela divergiu desse pensamento etnocêntrico e entrou aí um outro conceito que foi o relativismo, para entender as relações humanas sem discriminar, entendendo o outro como outro no seu contexto histórico, no seu contexto relacional. Então, aqui as ideologias etnocêntricas, nós tivemos aí as grandes navegações, qual era a ideologia das grandes navegações? Era que a supremacia cristã, Deus era o centro do mundo, Deus era o único que deveria ser venerado. Então, essa expedição ao Novo Mundo, quem era o Velho Mundo? A Europa. O Novo Mundo, os países que estavam sendo descobertos na América do Norte, na América Central, na América do Sul, que forma a América Latina, tá? Então, essas expedições ao Novo Mundo, esses rituais pagãos não eram aceitos. Por quê? Porque a ideologia que dominava era a ideologia cristã, em que Deus era o centro do mundo e que outros deuses não poderiam ser venerados, né? Então, a cultura africana foi aquela mais assim perseguida, né? Assim como não só a africana, né? Mas outras culturas também, né? Eram consideradas, né? Como o demônio era retirado das pessoas pagãs. Então, nas grandes navegações, nós tivemos a ideologia ali etnocêntrica, que era que Deus estava no centro de tudo, que outras culturas eram abominadas, né? Época das luzes, outro momento, né? A época do Renascimento, dos grandes filósofos, do nascimento da filosofia, da sociologia. Então, nesse momento, aí na época das luzes, né? Nós tínhamos aí os vários teóricos, filósofos, Sócrates, né? Nós tínhamos Platão. Então, aí, desqualificação do outro, né? Se deu porque o que triunfava, qual era o pensamento aí desse momento aí da época das luzes? Era que, devido ao triunfo do racionalismo e do cientificismo, foi o momento em que a ciência iniciou, né? A ciência teve seu início no momento aí da época das luzes, com o grande renascimento, com a pesquisa dos vários teóricos, Sócrates, Platão, Aristóteles, dentre muitos. Então, tudo era relativo. E aí foi o momento do racionalismo e do cientificismo. Então, desejava-se com isso, na época das luzes, expandir a cultura e o progresso sobre os continentes bárbaros, né? Tipo, o Brasil era um continente, era pertencente a um continente aqui na Europa, onde nós só tínhamos bárbaros, que eram os índios, né? Então, inúmeras barbáries foram cometidas, né? Você vê, os índios foram dizimados, né? Os indígenas foram dizimados em grande quantidade, em prol de quê? Em prol do progresso, né? Então, várias culturas indígenas foram aí dizimadas, e isso acontece ou não acontece até hoje, né? Você vê, né, então, que a opressão política, os massacres se deram nesse período aí do Renascimento, né? Na época das luzes, em que o cientificismo ele estava no foco, foi o momento em que a ciência apareceu e começou as grandes descobertas científicas. Então foi o momento aí que o etnocentrismo se sobrepôs, né, enquanto ideologia. Foi nesses momentos aí, tá? No racismo, o racismo ele foi também aí uma ideologia, né, posta aí em xeque, né, com conceitos científicos, né, onde a raça branca, gente, era superior à raça negra, era tido pessoas sem alma, que precisavam serem batizadas como cristãos com outros nomes, porque a raça branca, ela se dizia superior. Mas quem foi que disse que a raça branca era superior? Eles mesmos.
eles mesmo se autodenominavam superiores, né? Então, eles se colocavam na pirâmide, lá em cima no topo, como superior. Eles mesmos, alguém disse não, eles mesmos se autodenominaram como superior aos demais, com o intuito de quê? De dominar. Então, o racismo foi algo que surgiu com o intuito de dominar os povos africanos, os povos negros, né, dos continentes da negritude. Então, isso a gente vai ver mais sobre o racismo lá na unidade 3, tá, gente? O evolucionismo cultural, outra ideologia surgida do etnocentrismo aí, foi no momento do evolucionismo cultural, tá, gente? O evolucionismo cultural trazer aí o quê? Prega o quê? Prega que o europeu ocupe o lugar mais alto da cultura. O europeu, ele acha que ele é o mais alto na pirâmide e que os americanos são reles, são indígenas, são aqueles que são menos inteligentes. Mas quem foi que se autodominou? Eles mesmos, com o intuito de dominar a América, tá? Então, a cultura é vista em etapas, tá, gente? Todas caminharão para a evolução, que no caso seria a evolução na visão europeia de cultura. Então, deste modo, os civilizados, que são os europeus, se denominavam civilizados, os europeus, eles iam controlar quem? Os não civilizados. E quem seriam os não civilizados? Os americanos. Tá, gente? Até alcançar aí, né, uma evolução cultural ou maturidade cultural conduzida por esses europeus. Com o intuito de quê? De dominar uma nação ou um continente, que no caso, a América, né, gente? O distanciamento, vamos ver aqui o distanciamento e estranhamento e alteridade. Vamos ver o que é cada um desses conceitos, tá, gente? Distanciar, estranhar e para compreender o outro a partir de suas especificidades. Isso é algo que nós vamos aí muito utilizar no serviço social. Eu não posso eu vou atender uma família, a família vai me falar várias questões sociais e eu vou chorar com a família. Não, eu me distancio para eu não me envolver naquela questão social, para que eu possa compreender o outro na sua especificidade, na sua particularidade, né? Que eu possa compreender as diferenças, né? E a partir disso eu possa exercer a alteridade, né? Exercer a autoridade é o que, gente? É o exercício inicial para você compreender a antropologia e suas reflexões. Isso é alteridade, né? Então, a experiência da alteridade pode nos fazer ver que não teríamos condições de imaginar devido à nossa dificuldade em prestar atenção no que é habitual, o que é familiar, o que é cotidiano. É claro que é evidente. Então, a alteridade é quando eu passo a prestar atenção no que é habitual, no que é familiar, no que é cotidiano, no que é evidente. Então, isso aí é alteridade. Então, lembre-se, lá, tá? Lembre-se aqui, tá, gente? Lembre-se que o conhecimento antropológico de nossa cultura, ele perpassa conhecimento. Para eu compreender, por exemplo, a cultura miriense, eu preciso entender a cultura paraense. Para eu entender a cultura paraense, eu preciso entender a cultura brasileira, a formação brasileira, para que eu possa compreender como foi que esse país foi formado, quais são as raízes econômicas, políticas e sociais, para que eu possa entender. Então, isso é totalidade segundo Marx, isso é dialética segundo Marx. Tudo está conectado dentro de um contexto micro e dentro de um contexto macro das relações sociais, econômicas e políticas, tá? Então, o conhecimento antropológico de nossa cultura perpassa, claro, ao conhecimento de outras culturas. Então, eu só posso perceber aí, desse modo, percebemos que não somos a única cultura que existe. Ou seja, a cultura brasileira não é a única cultura, né? A única que existe, não é a mais correta, né? Então, não posso dizer que esta cultura é a cultura correta, porque tem outras, muitas culturas aí corretas, tá, gente? Então, eu não posso de forma nenhuma sobrepor a minha cultura em relação à outra, tá? Então, atente aqui, tá, gente? A xenofobia e sua ligação com o etnocentrismo. Então, o etnocentrismo a gente já sabe o que é. É colocar o eu,
né? Eu sou o centro da verdade, a minha ideia é a única correta, né? Então eu vou discriminar o outro, né? Porque o outro, a ideia do outro não é a ideia correta, tá? Então, xenofobia, você também já viu aí, é o estranhamento, é eu discriminar, eu ter medo de uma outra cultura, né? Então, eu ter medo dos que é estrangeiro, eu não aceito, isso gera guerra, né? Nós já vimos esses conceitos aí. Então, recomendo ainda uma leitura mais apurada na página 17, a página 21, e você vai também aí, eu recomendo o filme, já, tá, gente? Que você vai assistir aí, que vai complementar o seu raciocínio da relação da xenofobia com a sua ligação com o etnocentrismo. Então, veja, o link do filme está na página 21. Então, leia a página 17 e 21 e ao final da página 21 você vê o link do filme recomendado para você entender este pensamento etnocêntrico e xenofóbico, tá? Então, nós vamos ver aqui, no tópico 2, o que é antropologia? Tá? No tópico 2, o que é antropologia? Então, vamos ver aqui no próximo vídeo, né, que diz respeito à segunda aula, o tópico 2 e o tópico 3, que vão complementar a unidade 1. A unidade 1, né, para que você possa compreender o que eu já venho dizendo, ela é formada de 3 tópicos, né? Ela é formada de 3 tópicos, o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3. Então, nós vimos até aqui o tópico 1. Vamos ver no próximo vídeo e estudar no próximo vídeo aí o tópico, a segunda aula, o tópico 2 e o tópico 3, certo? E aí a gente vai concluir a unidade 1. Então, fique conosco, nos acompanhe nas redes sociais e até o próximo